Agora, falar do Alexandre de Moraes, do Bolsonaro, das provas da campanha e tudo mais. Ó, essa é uma experiência que eu tenho aqui, não só desde que tenho o canal do Plantão Brasil, mas antes, quando eu já tinha o site, o aplicativo do Plantão Brasil, tudo mais, que é o seguinte: se uma nota sai em diferentes veículos de mídia, em jornalistas que assinam, que tem notinha que sai na mídia que ninguém assina, em jornalistas que assinam e não tem fonte, geralmente essa nota é verdadeira. Se é uma nota sobre algum processo judicial, é alguma coisa que realmente existe. Eu vou te dar um exemplo na Lava Jato. Obviamente que na Lava Jato eram delações sem provas. Mas quando saiu uma notinha, olha, a Lava Jato tem não sei o que, uma delação tal contra o PT, aí saía várias notinhas, saiu boato antes, passava uma semana ou duas, chegava o Sérgio Moro e pá, soltava o sigilo daquilo, ó, quebrava o sigilo daquela delação, e aí vinha uma bomba. Obviamente, eram delações sem provas, só pra grande mídia atacar o Lula e o PT. Mas era um sintoma. Muitos falavam uma coisa porque acontecia. Agora tá todo mundo falando o seguinte: o Alexandre de Moraes tem provas de que esses empresários eles estão financiando até eventos de campanha do Bolsonaro. Vamos lembrar, no 7 de setembro o Bolsonaro falou que gastou apenas 30 mil reais. 30 mil reais o Bolsonaro gastou no 7 de setembro. Você acredita nisso? Pois bem, nem eu. Então, tem gente financiando por fora. A campanha do Bolsonaro fala, ó, nós gastamos só 30 mil reais, mas gastou 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Por quê? Porque tem gente pagando por fora. O nome disso é Caixa 2. São doações para campanha que não são contabilizadas. Só que tem uma coisa, se o tal do doador recebeu, que já está cometendo o crime de não contabilizar a doação, de fazer a doação de uma maneira ilegal, se esse tal do doador recebe alguma coisa em troca, seja antes ou depois da doação, aí já não é mais doação, aí não é só caixa 2, aí é propina. Aí vai ficando pior, aí já entra corrupção. E no caso do Bolsonaro, esses empresários bolsonaristas foram muito beneficiados pelo governo Bolsonaro, então tem crimes aí. O pior é se fizer a doação para a campanha virtual, que também está disseminando fake news contra as urnas, ou seja, contra a democracia do Brasil. Aí é pior, aí vão entrando outros crimes. E aí o que acontece? Liga os pontos. Alexandre de Moraes quebrou o sigilo e bloqueou as contas dos empresários e fez busca e apreensão. Conseguiram, no mesmo dia, o celular do dono da Tecnisa, que é uma construtora, que é amigo, inclusive, do Augusto Aras. Depois daquilo, você percebeu que o Augusto Aras não assinou mais documento nenhum ao STF? Todos são assinados pela Lindora. Cadê o Augusto Aras? O Augusto Aras sumiu. O Augusto Aras submergiu, parece um avestruz. Ó, deu ruim, ele enfia a cabeça na terra e tchau. É isso. Você só vê, quando você vê Procuradoria-Geral da República, aqui, ali e tal, é a Lindora Araújo, que é a subprocuradora. Augusto Aras sumiu depois daquilo. Alguma coisa tem nessas mensagens, que Augusto Aras está apavorado. Pois bem, os outros empresários não deram a senha dos seus celulares para a Polícia Federal, eles não são obrigados. O dono da Tecnisa, ele estava desesperado, ele acabou dando a senha. Mas não muda nada, a Polícia Federal demora algumas semanas, mas quebra ali o sigilo do celular e consegue puxar as mensagens. Ok. Tudo indica que nessa semana o Alexandre teve duas grandes notícias. A primeira, chegaram os dados dos celulares desse pessoal. Todo mundo. A Polícia Federal quebrou os dados e mandou para o Alexandre. Segundo, chegaram os sigilos bancários. E isso foi nessa semana, tem a comprovação na decisão do Alexandre de Moraes. Quando ele desbloqueia as contas, falando, vocês podem usar suas contas, ele diz, por quê? Porque agora eu tô de olho nas suas contas. Vai lá, faz um depósito aí pro Bolsonaro que eu vou saber na hora. Antes de cair o Pix eu já tô sabendo, viu? E chegaram os sigilos anteriores. Então, ele fala, ó, passou o 7 de setembro. Se o argumento do Alexandre para desbloquear as contas fosse apenas, ó, passou o 7 de setembro, vou desbloquear, ele poderia ter desbloqueado no dia 8, no dia 9, no dia 10. Por que ele demorou uma semana? Porque não tinham chegado os sigilos bancários, os dados do Banco Central. Lembre-se, quando quebra o sigilo bancário, é via Bacenjude, o sistema judicial do Banco Central. Aí o Banco Central envia uma notificação para todos os bancos, dizendo, ó, fulano, nome tal, CPF tal, tem conta aí? Se tiver conta, manda todos os extratos, os últimos aí, até lá. O Alexandre de Moraes falou o período de 2018 até hoje. Então manda extrato aí dessa conta de 2018 até hoje. Manda tudo aí. Quem depositou, para onde foi. Aí os bancos demoram. Não é uma coisa automática assim, o banco demora. Chega no banco, demora uns dias, aí o banco prepara o relatório, manda para o Banco Central. Tem banco que não manda, tem banco que não recebe, que fica perdido, o Banco Central pede de novo, então demora, por isso que demora as coisas. Tem gente que fala, nossa, estão demorando mais a investigação e tal. Eu falo, gente, calma. Infelizmente, demora, não é só no Brasil, viu? Eu tô aqui na Espanha, eu lembro quando eu morava
em Barcelona teve uma investigação do governo anterior, que era do PP, Partido Popular da Espanha, um governo de direita, um mega esquema de corrupção. Demorou 3 anos a investigação. 3 anos. Foi todo mundo preso no final, mas demorou muito a investigação. As coisas demoram, infelizmente. O processo também demorou anos. Ok, o Alexandre tem isso aí. Aí começa a sair na mídia. Justo quando o Alexandre recebe esses dados, começa a sair na mídia. Olha, mensagens e sigilos das contas provariam, eu coloco provariam porque ainda não foi tornado público, então tem que falar provariam, que esses empresários estão financiando atos de campanha do Bolsonaro e financiando a campanha nas redes. Junta-se isso ao fato de que a pesquisa do IPEC foi um balde de água fria no Bolsonaro. Ele estacionou e o Lula subiu. Aí a pesquisa do Datafolha confirmou o IPEC. O Lula não subiu na margem de erro? Não, ficou igual. Mas o Bolsonaro caiu, ou seja, a diferença do Lula para o Bolsonaro também aumentou. Também na margem de erro? Sim. Mas quando duas pesquisas de institutos diferentes, entrevistando pessoas diferentes, com uma margem de acerto de 95%, uma margem de erro de apenas 2%, as pesquisas mais confiáveis do Brasil dizem mais ou menos a mesma coisa, essa é a tendência. Saiu também na sexta-feira a pesquisa da CNT, que também mostra o Lula subindo. Bolsonaro subiu um pouquinho, mas o Lula subiu 2 pontos. Aí fica aquela... tá dando ruim pro Bolsonaro. Isso já desmobiliza. As análises mostraram que os bolsonaristas mais neutros pararam de se engajar. Quando eu digo pararam de se engajar, e eu falo, ó, isso não é que eles mudaram de lado, é que eles estão desanimados, eu vou te explicar usando uma analogia de futebol. Se você torce aí pro Flamengo, nessa semana o Flamengo foi pra final da Copa do Brasil. Na semana passada foi pra final da Libertadores. Então você viu um monte de flamenguista nas redes sociais colocando coisa do Flamengo, comemorando, tudo mais. Se o Flamengo tivesse perdido esses 2 jogos, esses flamenguistas você não veria. Você veria São Paulinos, torcedores do Palmeiras, veria torcedores dos outros times. Mas você viu flamenguistas porque eles ganharam. É a mesma coisa na política. Quando a campanha do Lula começa a ir bem, os petistas e os apoiadores do Lula, até os mais moderados, começam a falar mais. Se a campanha do Lula fosse mal, os petistas que são engajados e estão nessa, vivem isso, continuam se engajando. Talvez em um número menor, mas continuam se engajando. Os mais moderados não, eles param. No caso do Bolsonaro, a mesma coisa. Quando o Bolsonaro começou a subir em conta-gotas, não era uma subida grande, então isso não mobilizava os bolsonaristas mais neutros de uma maneira gigantesca, mas mobilizava, estavam mobilizados. No 7 de setembro, estavam ainda mobilizados, apesar de muitos terem se descolado do bolsonarismo. Você viu que ele caiu nas pesquisas, a rejeição dele aumentou, pegou mal o 7 de setembro. Pegou muito mal e boa parte disso é graças à campanha que a esquerda fez antes e durante e depois do 7 de setembro, mostrando que o Bolsonaro estava roubando um feriado nacional dos brasileiros, feriado nosso que virou um evento do Bolsonaro. Ok, aí... Agora não, agora os neutros, o Bolsonaro caiu, aí agora é que esses neutros não estão mais engajando mesmo. Então, isso é um problemão para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro depende das redes sociais para engajar e engajar. O Bolsonaro não tem dinheiro oficial para a campanha. O partido do Bolsonaro, que é o PL, quando o Bolsonaro se filiou no ano passado, foi dito a ele, ó, nós não vamos dar dinheiro para você. Você vai ficar com um dinheiro mínimo do nosso fundo eleitoral. Nosso fundo eleitoral é para eleger deputados e senadores. Inclusive já começa a se falar que o Bolsonaro não deve ficar no PL no ano que vem. Não porque o Bolsonaro não queira, mas porque o partido não quer o Bolsonaro. Eu tô esperando, mas eu não dou 6 meses pro Valdemar da Costa Neto e assim como a cumbuca pro Lula, falando, Lula, que tiver aqui eu aceito, Lula, eu aceito, não tô mais com o Bolsonaro não. Olha, aqui foi um momento ruim da minha vida, voltei aqui, me aceita, Lula, me aceita aqui meus deputados, ó, eu tô expulsando os bolsonaristas do meu partido, eu não quero mais. Por quê? Porque ele elegendo muitos deputados bolsonaristas, ele vai ter uma fatia gigantesca do fundo partidário eleitoral para as próximas eleições e para os próximos anos, porque o fundo é exatamente de acordo com o número de deputados. Então ele não precisa mais do Bolsonaro, ele só precisa para eleger deputados. Por isso, ele deu só 10 milhões do fundo eleitoral para o Bolsonaro e falou, ó, você depende aí das doações dos seus bolsominions. Eles que doem para sua campanha, você não tem muito apoiador? Eles que doem. Só que as doações não estão chegando, porque o Bolsonaro está patinando nas pesquisas. Os grandes doadores não doaram, até agora não doaram 1 centavo, os que se esperava que doassem milhões, e os pequenos doadores também não estão doando, que não está empolgando a campanha. Então tem essa desmobilização? Tem, só que parte disso envolve o medo, porque o Carlos Bolsonaro está apavorado. O Carlos Bolsonaro está com medo de ser preso, seja antes ou depois da eleição. Falou.